Lula se reúne com Emmanuel Macron em Brasília e afirma que Brasil e França vão trabalhar juntos. Mais de 20 acordos de cooperação em áreas como meio ambiente, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero foram assinados. As novas parcerias entre os dois países abrangem temas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, tecnologia digital, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero. Lula também destaca as tratativas do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou o posicionamento contrário da França, que travou a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em seu discurso, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula afirmou que a atual proposta em discussão é mais promissora e disse que as tratativas são entre os blocos de países, rechaçando eventual atrito do Brasil com a França. O Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Lula recepcionou Macron ontem à tarde na rampa do Palácio do Planalto. Antes da coletiva de imprensa, os dois presidentes conversaram de forma reservada por cerca de 2 horas. Ao responder a questionamentos de jornalistas sobre as eleições presidenciais na Venezuela, Lula minimizou o fato de uma das candidatas de oposição ao regime de Nicolás Maduro ter sido impedida de disputar o pleito, mas disse não ver explicação jurídica para que a substituta também ficasse de fora das eleições, marcadas para o dia 24 de julho. Eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela votar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão. Primeira decisão boa da candidata, foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante, tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Ainda em coletiva de imprensa, Lula afirmou que o governo vai trabalhar para manter a paz entre os países da América Latina e Caribe, em uma referência ao papel da diplomacia brasileira para evitar uma guerra entre a Venezuela e a Guiana por conta do território de Essequibo. Em seu discurso, Lula criticou o que chamou de paralisia do Conselho de Segurança da ONU devido à dificuldade para garantir um cessar-fogo na Ucrânia e na faixa de Gaza. Em um tom mais cauteloso ao falar da guerra entre Israel e o Hamas, Lula ressaltou que o Brasil condena qualquer tipo de ato discriminatório contra judeus e muçulmanos. O Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia. Não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em perfeita harmonia no Brasil, ajudando a construir o país moderno que temos hoje. O presidente Lula viajou para São Paulo, onde deve passar a Páscoa com a família. De Brasília, Jonathan Ferreira.